Olá, pessoal. Meu nome é Sara. Eu sou atual presidente da Liga Acadêmica de Empreendedorismo Odontológico da Unifal, Articular. Nós estamos com um novo projeto que é o Articules, um podcast mais dinâmico com o intuito de trazer ainda mais um pouquinho da odontologia para vocês. Para quem quer ouvir no dia a dia, nós temos no Spotify. Para quem gosta de assistir, ser mais visual, nós também temos o canal no YouTube. Esse é nosso 5º episódio e sem mais delongas, como de costume, roda a vinheta. Articules Podcast. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Larissa Rodrigues. Ela atua como professora, pesquisadora e empreendedora na área de educação e saúde. Então, de tudo um pouquinho, né? É um prazer ter você aqui, doutora Larissa. Seja muito bem-vinda. Oi, Sara, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Fiquei super lisonjeada quando recebi e espero poder contribuir e tornar esse bate-papo bem agradável e rico de informações. Não, sem dúvidas. E para quem não sabe, a doutora Larissa também foi nossa professora na Unifal e coordenadora do curso. Então, ela já esteve muito pertinho da gente, agora que ela migrou para esse campo do empreendedorismo. E surge até uma curiosidade minha, né? Para a gente já começar esse bate-papo. Como que foi essa migração para você? É interessante porque na época, quando eu estava como coordenadora de curso, os alunos que eu tinha contato na clínica, acredito que foram aqueles que souberam primeiro e tiveram acesso a essas informações. Então, se você já sabe dessa história, você pode pular, senão você continua aqui para ouvir como é que foi que isso aconteceu. Na época, eu acredito que até você vai lembrar, Sara, eu estava como coordenadora e eu recebi a mensagem da doutora Carla Sarni, que é a CEO do Grupo Salos, das marcas Sorridentes, Tio Laser, Olhar Certo e Amo Vacinas. E ela queria ministrar uma palestra para os alunos do último período sobre odontologia de alta performance e ela perguntou se ela poderia fazer isso e eu concordei. Inclusive, na ocasião, acredito que você estava nessa palestra também e foi super legal. E quando ela estava lá, a gente conversou bastante, embora eu achasse que ela não tinha prestado muita atenção no que eu estava conversando com ela. E um caso curioso, né? Porque eu só a conheci de fato quando eu tive esse primeiro contato com ela. A gente, enquanto professor universitário, a gente acaba ficando em uma bolha universitária. Então, quando você fala de periodontista, implantodontista, grandes cirurgiões, a gente sabe quem são esses grandes nomes da odontologia. Mas quando a gente sai dessa bolha, né, do acadêmico, muitos nomes que fora são conhecidos, para a gente eles não são tão próximos assim, a gente acaba não tendo essa proximidade, e foi o caso dela. E eu lembro que quando eu pesquisei, eu vi tudo que ela tinha construído, eu falei, gente, essa mulher é demais, então eu preciso conhecê-la, e também meus alunos precisam ter acesso a essa pessoa, porque o que ela construiu torna tangível para eles que são alunos de odontologia, que os sonhos podem se tornar realidade também, né? Assim, ela é uma grande inspiração para todos nós. Então, nessa oportunidade, eu conversei com ela e a diretora de recursos humanos dela, entrou em contato comigo. Na época, eu achei que fosse para prospectar os nossos melhores alunos para trabalhar nas clínicas dela. E, na verdade, ela estava me entrevistando e eu só percebi quando ela perguntou como era trabalhar comigo. E aí, obviamente, que isso divide um pouco as opiniões, mas eu falei, comentei com ela, assim, o que eu fazia, como era, e aí ela falou, então, que a doutora Carla tinha uma proposta de trabalho para mim, porque ela via muito potencial. E nessa hora, eu fiquei, gente, e assim, eu confesso, que dá um turbilhão de sensações, porque na minha cabeça eu já tinha traçado todo um plano e toda uma estratégia, né? Então eu queria ser professora, eu já sabia as progressões, como que seria a vida universitária, e ter uma oportunidade dessa, de fato, tira a gente da zona de conforto. E calhou, porque na época eu gosto muito de ler, vocês vão ver que ao longo da conversa eu vou trazer alguns livros que eu acho legal assim para vocês terem de cabeceira.
Eu estava lendo o livro do Jeff Bezos, que é a pessoa que fundou a Amazon, chama Inventar e Vagar. E tem uma parte do livro, né, quando ele está contando a respeito de como a Amazon ia iniciar, porque a proposta até então era que ele montasse na garagem de casa. Nos Estados Unidos eles fazem muito disso, né? Eles começam as grandes empresas em garagens, assim. E aí eu lembro que na passagem que eu estava lendo, ele falava assim que ele preferia arriscar, embora para a época o pessoal achasse loucura o que ele estava fazendo, né? A Amazon ela não tinha nem tomado a proporção que ela tem hoje, mas ele preferia arriscar e não dar certo do que ele ficar eternamente no IC. E se eu tivesse feito, e se tivesse dado certo, e se tivesse sido um sucesso. E eu lembro que essa proposta dela calhou de eu estar lendo isso na época. Então, eu e meu marido, assim, a gente ponderou muito, tá? A gente não foi responsável nesse sentido, até porque o concurso, ele era um sonho, e é o sonho de muitas pessoas, então a gente também entendia, assim, tudo que a gente ia abrir mão para esse novo, né, para esse algo novo que a gente também não sabia como seria, e uma coisa que a gente acaba fazendo aqui algumas vezes em decisões, né, a gente faz uma lista de prós e contras da situação atual, prós e contras do que precisa melhorar, pondera, vê. E aí, nesse momento, então, fez muito sentido para a gente aproveitar essa oportunidade. O que, para nós, do serviço público é interessante, e aí eu não sei se é algo que vocês sabem, mas a gente tem uma licença não remunerada, né? Isso é um direito do servidor público. Então, nesse período, o que acontece? Eu consigo tirar uma licença, eu mantenho o emprego, mas eu não tenho o salário. Então, eu pedi essa licença para poder vir, porque também eu não sabia se eu ia gostar, porque era algo que eu nunca tinha feito, né? A iniciativa privada, embora eu tenha atuado em consultório, mas é algo diferente você estar dentro de uma iniciativa privada, dentro de uma empresa, de uma corporação. Então, nós tivemos isso, mudamos para São Paulo, né, para Alphaville, e assim, de lá para cá foi uma virada exponencial, um crescimento, um amadurecimento também em muitas áreas. Se vocês me perguntarem se foi fácil, não foi. Uma, porque eu amo dar aula, eu amo os meus... não vou dizer que são ex-colegas, porque eu tenho um carinho imenso por eles, mas eu amo trabalhar com eles e o contato e todo o relacionamento que a gente construiu. Então, assim, o começo aqui para mim, para que eu pudesse ter essa confiança, adquirir, chegar em um lugar novo, formar novos colegas de trabalho. Então, assim, houve todo um aprendizado, fora que a linguagem aqui, ela é muito diferente. Então, por exemplo, na universidade, vocês sabem o que são objetivos, metodologia, procedimentos, vocês sabem quais são as etapas clínicas, vocês sabem quais são os resultados de uma pesquisa. Mas aqui, a gente não tem essa linguagem. A gente tem metas, a gente tem KPIs, que são os indicadores de desempenho, a gente tem o Business Intelligence, que a gente utiliza bastante aqui, que são as inteligências de dados, então o que os dados vão nos fornecer, e a gente não tem uma metodologia, mas a gente tem processo. E até eu conseguir fazer esse link entre o que eu sabia e o que eu estava desenvolvendo aqui, gente, assim, eu me questionei muitas vezes se eu tinha feito a decisão correta. Mas eu tenho também, né, essa clareza de que a gente tem uma curva de aprendizagem. Então, muitas vezes, o aluno, quando ele vai para a experiência clínica, ele começa a se questionar, será que eu realmente gosto de odontologia? E aí a gente fala assim, calma, vai testando. Às vezes, dessa disciplina você não gosta tanto, mas vai ter outra que você vai gostar. E aí, aqui, para mim, também foi muito disso. Então, eu tive que ir testando, ver, assim, quais áreas, onde eu tinha as dificuldades, aprimorar essas dificuldades para que elas se tornassem habilidades. Eu não entendia sobre vendas, eu precisei entender como vender, eu precisei entender de marketing, de finanças, de plano de negócios. Então, assim, foi muito enriquecedor, assim, um verdadeiro MBA eu brinco, né? Vocês vão lembrar da época do colégio, porque vocês saíram de lá mais cedo do que eu, tá? Quando a gente estudou Juscelino Kubitschek, que ele fez um plano de aceleração, não sei se vocês vão lembrar disso, que ele fez, né, o crescimento ali, 50 anos em 5, então foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, foram 10 anos em um ano, esse processo todo de aprendizagem, amadurecimento e crescimento. Então, basicamente, foi dessa forma, e eu precisei, gente, ter muita coragem, muita gente me chamou de doida, tá?
E aqui é assim, todos os dias a gente tem desafios diferentes e a resiliência ela é trabalhada todos os dias. Então a gente sai de casa, a gente veste, né, o blazer e põe a capa da resiliência por cima para conseguir lidar com todas as situações e adversidades e desafios que vão surgindo aí ao longo do nosso dia e da nossa semana. Eu acho que mudar tanto radicalmente assim é uma tentativa e erro, né? Então é meio que seja o que Deus quiser e vamos ver o que acontece. Ainda foi um pouco mais confortável, igual você falou, ter essa chance de falar, não, vou ver como é que é, né? Que é o não remunerado do concurso, deixou uma coisa que é muito grande de lado, né? E eu lembro que quando a doutora Carla veio, eu não deveria ter assistido a palestra, mas a gente já tinha essa iniciativa da Articular, então eu meio que me infiltrei na palestra e foi muito enriquecedor. E eu imagino que para você, quando você percebeu que aquilo era uma proposta, uma entrevista, é incrível, porque é uma pessoa, né, que está num escalão um pouco diferente do nosso, acho que nem é questão de alto e baixo, mas um escalão diferente do seu, um campo diferente do seu, ter te notado. Então, isso eu acho que é muito especial, muito legal, né, para você e tal. Sem dúvida. Foi algo que a gente não espera, assim, a fase em que a gente estava passando na universidade, muitas vezes, assim, eu questionava até a minha competência enquanto professora e coordenadora. Falou, nossa, será que essa decisão que eu tomei realmente foi correta? Será que não foi? Tiveram várias vezes que eu ponderei, falei, eu não devia ter feito dessa forma, mas foi o melhor que eu consegui fazer dentro da situação que a gente tinha. Então, assim, eu vinha passando já por um processo um tanto doloroso, né? Mas eu também entendo que na vida muitas situações elas vão tratar a gente como massa de pão, sabe? Então sova para crescer, sova para crescer. E eu precisava ter passado por esse processo, né, da coordenação para conseguir, de certo modo, criar uma estrutura emocional, né, a grosso modo uma casca para aquilo, né, que eu enfrento aqui diariamente. Então assim, no começo não foi fácil, eu tive colegas que questionaram minhas habilidades, que não entendiam por que ela tinha me chamado e por que ela tinha dado essa oportunidade. E foi algo assim muito interessante que aconteceu, porque tem um diretor que eu admiro muito, ele é basicamente o braço direito dela, o diretor de operações. E eu lembro que no começo ele ficava meio assim, e ele extremamente exigente, tá? Eu falei, gente. E aí, quando foi passando tudo no começo desse ano, ele falou, Lari, você chegou em 1 ano, hein? E, assim, aqui no corporativo é diferente da iniciativa pública, porque na iniciativa pública, as pessoas não são mandadas embora. Ela só vai sair do trabalho se acontecer algo muito grave, senão ela vai ficar lá. E ela pode entregar, ela pode não entregar, mas ela vai continuar lá. E aqui não. Então, assim, eu vi de quando eu entrei, passaram, né, em algumas posições diretores que não ficaram muito tempo. Eles ficavam, às vezes, 3 meses, 4 meses, 1 mês. E eu lá, né, na posição, e dando os meus corres, fazendo, assim, o possível. E eu lembro que quando deu 1 ano, ele chegou em mim e falou assim, cara, você mandou bem nesse ano. Ele falou assim, porque você passou do primeiro ano. E aquilo, para mim, foi muito, assim, mais do que a doutora Carla, né, que já, assim, que tinha esse olhar, mas veio, assim, que eu tinha conquistado o respeito das pessoas que trabalhavam comigo também estavam entendendo por que eu ocupava aquela posição. Sem dúvidas. E eu acho que o cargo de liderança, igual você falou que na época colegas não entendiam isso, ele exige que você tenha uma casca mais grossa, né? Você tem que saber ter uma postura diante, você não pode misturar o teu pessoal, as suas amizades com essa liderança, com essa coisa. Então, eu acho que é difícil. São muitas mudanças, na verdade, né? Que você passou diante de toda essa migração. E eu acho que é muito. Merece ter muito orgulho, né? Olhar para tudo isso e falar, nossa, em 1 ano realmente foi 50 anos em 5. Acho que tem que bater no peito e falar, olha, é isso, eu sou mais eu, porque merece, né? Então, eu quero até tirar proveito disso para saber se tem algum curso específico que você fez para você conseguir passar por essa mudança, se tem alguma coisa específica, algum segredo aí nessa migração tão excepcional e tão, né, de orgulho, porque passou 1 ano. Então, qual é a sua dica nisso?
Aqui em São Paulo, nós temos cursos de graduação que são voltados para empreendedorismo. Esses cursos, eles contam, né, com os CEOs, C-levels de grandes empresas. Qual que é o ponto? Essa graduação aqui, ela é extremamente concorrida e cara. O curso de graduação em empreendedorismo aqui está na faixa de R$10 mil. Então, assim, ele é bem oneroso. Mas o que eu fiz durante esse período? Mesmo enquanto na universidade, eu sempre fui uma pessoa que gostou de pensar fora da caixa. Então, se vocês precisarem levar alguma coisa, né, desse nosso bate-papo, a primeira coisa que eu gostaria é que vocês passassem a pensar fora da caixa. Eu já fazia alguns cursos sobre marketing digital. Ah, mas você usava isso na época? Não usava, mas eu achava muito legal. Às vezes eu falava assim, vou usar isso para o meu marido, né, para promover o serviço dele. Então, assim, eu já tinha esses cursos, já entendia um pouco de digital, né? Aqui o pessoal fala super chique, que é o digital, né? Mas durante esse período, o que eu fiz? Eu fiz vários cursos sobre vendas para entender o que é de fato vender, como que eu consigo ser assertiva nessa construção. Então, um curso de vendas, fiz alguns cursos voltados especificamente para marketing, para crescimento de negócios, para a parte de finanças, para entender como estruturar um plano de negócios. Então, foram cursos avulsos que eu fiz. Existem MBAs que podem ser feitos tanto no formato online quanto no presencial. Esses MBAs, eles agregam bastante, você não precisa ser graduado para fazer um MBA, tá? Então, essa é uma vantagem que se tem. Só que eles não são amplos, eles também são direcionados. Então, você também vai ter um MBA voltado para marketing, um MBA voltado para um determinado assunto. E o legal, né, aqui, quando a gente ocupa uma posição nessa, né, como essa de liderança, é que você tem uma visão integral. Então, eu não sou uma expert em um determinado assunto dentro disso, né? A minha especialidade aqui é juntar educação com negócios. É isso que eu faço. Então, como eu consigo trazer essa visão de empregabilidade, empreendedorismo e você pensar em ter o seu próprio negócio, ainda enquanto aluno? Então, como eu consigo juntar tudo isso? Mas eu entendo de todas essas outras áreas. E aí, qual que é o grande ponto, né, que eu trago aqui? Hoje, algumas coisas que eu não tenho um conhecimento profundo, eu conheço pessoas que têm. Então, a gente acaba sempre trabalhando com pares que são capacitados para me auxiliar naquilo que ainda, né, me falta. Então, às vezes a gente está testando uma campanha, algo que não tem funcionado, às vezes um criativo, e aí fica assim, gente, não está performando como precisa, o que a gente consegue fazer? Aí a pessoa vai lá, olha e fala, olha, vamos testar dessa forma, e aí a gente vai e faz esse teste. Então, um curso específico não tem. É algo que eu estou montando, tá, Sara? Spoiler. Eu já tenho algo com isso, porque eu vi essa necessidade de pôr tudo no pacote só. Falei, tem que ter, né? Não dá para a pessoa ficar, eu vou fazer um desse, um daquele outro. Então, assim, ter tudo num lugar só, acho que facilita demais. Para que justamente você saiba quais as informações são necessárias. Mas meu conselho é exatamente esse: ver aquilo que você tem facilidade e investe muito pesado nisso para você ser o melhor naquilo, ou não, quero trabalhar isso porque é uma dificuldade que eu tenho. Então, você também pode pensar em estudar para transformar aquela sua dificuldade numa habilidade. Mas é interessante que você saiba de tudo um pouco. Eu lembro que até na palestra da doutora Carla na Unifal, ela pegou muito no nosso pé na questão de ser uma engrenagem, né? E que tem que funcionar tudo junto. Nós somos parte de uma coisa muito maior. Exatamente. Então, acho que quando a gente pensa no empreendedorismo, ele não é você e só, né? É um tripé, tem que ter a comunicação, tem que ter toda uma junção de características, de perfis diferentes, de escolhas que vão acabar te ajudar a seguir o caminho certo, o caminho errado e ter mais sucesso ou menos sucesso, né, dentro dessa área, que é difícil, que hoje está começando ainda. Eu acho que o empreendedorismo na odontologia ele está começando a aparecer, mas ele também já tem bastante gente querendo seguir essa área, apesar de ser um pouco difícil. Igual você falou que é um spoiler, que eu achei mega interessante você estar fazendo isso,
Porque uma das coisas que eu percebi que eu sempre também gostei muito dessa área, então sempre pesquisei, sempre procurei, e eu percebia que eu não conseguia achar, principalmente dentro da odontologia, uma coisa que me direcionasse. Então aí você vai pegando um pouquinho aqui e aí acaba que você tem que ter um discernimento para tipo, olha, isso eu acho que eu posso aproveitar. Ah, não, acho que isso tá viajando essa pessoa. Então, dentro da internet é muito difícil a gente conseguir hoje separar mesmo uma coisa que traga o que a gente realmente precisa, né? Então, consegui perceber isso. Tenha um começo e meio e fim, né? E isso do empreendedorismo que você falou, ele é tão real, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, lá, os meninos com 17, 18 anos, eles já começam, eles já são assim, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Aqui, nessa faixa etária, a gente pensa, eu vou entrar num curso de graduação para trabalhar para alguém, tá? E eu não estou dizendo que essa é a opinião e o pensamento de todo mundo, mas de modo geral né? O nosso país estruturou o estudo e as escolas para que a gente queira ser CLT. A verdade é essa. Sim. A gente quer estabilidade, a gente quer uma segurança. E quando a gente vem com essa frente de estruturação de negócios, eu não estou falando nem de empresas especificamente, tá? Mas estou falando de estruturação de negócios, de ideias criativas, e porque o empreender ele é exatamente isso, é você pensar em soluções inovadoras para problemas, né? A gente é pago para resolver problemas ou ajudar pessoas a solucionarem os seus problemas. Então, como que a gente consegue trazer isso para dentro da odontologia? E aí vai muito do perfil da pessoa, porque tem gente que não, fala, não, eu quero ficar na estabilidade e tá tudo certo, porque até quando você estrutura o seu próprio negócio, você também vai precisar de pessoas que trabalhem para você. Eu não gosto da expressão trabalhar para você, mas trabalhar com você. Você vai precisar ter isso. Então, a gente também precisa desse perfil. Mas isso no nosso país ainda está engatinhando. Então, existem áreas que já estão um pouco mais avançadas, mas na odontologia eu vejo que isso está crescendo um pouco mais. E aí eu faço até um link, porque muitas vezes acaba gerando uma sensação de frustração nos próprios alunos que entram no curso de graduação, que pensam que vão se tornar pessoas extremamente ricas, e aí ricas eu estou falando de rentabilidade financeira, a depender do que é riqueza para cada um, né? Porque para algumas pessoas 10 mil é ser rico e para outras ter 200, 300, meio milhão é ser rico. Então, você acaba gerando essa sensação de frustração porque você entra numa rotina que você trabalha o dia inteiro para uma outra pessoa e você não vê o dinheiro. E aí o ponto que eu quero trazer é, se você quer ser uma pessoa que é rica ou que gera riqueza, você vai precisar investir no seu próprio negócio. Porque trabalhar para outras pessoas não vai te possibilitar ter isso. Você vai ter um salário legal, você pode ter uma condição de vida legal, bacana, mas você não consegue ter essa construção de riqueza. Construção de riqueza é diversificar. E aí agora a gente traz um outro ponto, porque não é só ficar estritamente na odontologia, mas dentro da odontologia, o que eu posso diversificar para ter essa construção de riqueza. Porque só ficar sentado no mocho vendendo a sua hora, você não vai conseguir isso. E eu até percebo isso um pouco assim dentro da onde eu estou hoje, que é Alfenas. É uma cidade que tem muito dentista, tem muito, assim, já é uma coisa que você procura na internet, a cidade que mais tem dentista, Alfenas vai aparecer. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, eu morei em Alfenas muitos anos, nasci em Alfenas, e eu penso assim, quando alguém me fala, um dentista em Alfenas, não tem uma coisa que você pensa assim, essa pessoa. Você pode, às vezes, até conhecer uma referência, um diferencial. Então, acho que é muita gente que hoje não está satisfeito com ir trabalhar para alguém nas clínicas populares, que antes era o sucesso da odontologia, era a clínica popular. E hoje a pessoa, não, eu vou abrir porque eu não quero ir para a clínica popular, então vou abrir meu consultório. Mas aí ela abre o consultório e faz mais do mesmo, e aí entra aquela frase, né? Porque dentista hoje em dia não ganha mais dinheiro, porque tem muito dentista. Mas se todo mundo fizer a mesma coisa, não tem jeito mesmo, né? Então tem que se destacar de alguma forma. Uma coisa que eu aprendi aqui, eu acho que é até legal trazer isso para vocês, foi uma frase que eu fiquei ouvindo, né? Falei, faz muito sentido isso. Quando a maré tá cheia, todo mundo consegue nadar. O que eu estou querendo dizer com isso? O fato de se ter muitos dentistas, a princípio, parece algo ruim,
porque você gera uma maior competição no mercado. Mas qual que é o ponto? Você consegue, e aí a gente vem para a visão empreendedora, pensar de que forma você consegue ter diferenciais que te tornem uma pessoa, que as pessoas queiram ser atendidas por você ou frequentarem o seu consultório. Então, por exemplo, a gente tem assim visto, né, que na odontologia acontece diversos booms de determinadas especialidades. Quando eu fiz graduação, era orto. Quando eu estava terminando a minha graduação, foi a implantodontia. Aí agora a gente aí teve-se a fase da cirurgia, né, das bichectomias e tal, e agora a gente tem vivenciado a parte da ROF. O que acontece? A gente tem, né, 2 oceanos para navegar. Um oceano vermelho, cheio de tubarões, em que esses tubarões estão disputando o mesmo cardume. E a gente tem um oceano azul que se pode navegar, que o cardume também está ali e não se tem tantos tubarões. Qual que você prefere? Qual que você quer escolher para navegar? Nesse oceano vermelho ou nesse oceano azul? E o ponto principal é, para que você navegue no oceano azul, você precisa ter um diferencial. E qual é esse seu diferencial? Eu vou te trazer, por exemplo, a minha situação. Né? Se eu parar para pensar hoje qual que é o meu diferencial. Eu tenho experiência clínica, eu tenho experiência dentro do setor público como professora e eu tenho experiência dentro do setor corporativo, a iniciativa privada. Aqui eu já tenho colegas que têm me recomendado para outras empresas, falando: olha, isso daqui só tem ela que eu conheço que faz. Porque eu consegui aqui, e não entendam isso como uma soberba, nem como um exibicionismo, mas eu consegui juntar todas as áreas em uma única coisa, né? Então, assim, então eu consigo transitar e conversar com as pessoas dentro dessas diferentes áreas. Então, para mim, hoje, esse é o meu grande diferencial, porque normalmente as pessoas focam em uma única área ou outra, e eu não perdi o meu viés pesquisadora, porque todo final de curso a gente faz avaliação, então a gente pega esses dados para ver o que a gente consegue melhorar, aprimorar, quais são as necessidades que o mercado tem exigido hoje, como que esses alunos têm entrado no mercado, de que forma que a gente pode melhorar e facilitar isso para eles. Então, eu consegui linkar todas as minhas áreas dentro de um único serviço. E esse se tornou aqui o meu grande diferencial. Então, quem consegue ir para dentro de uma universidade e falar sobre negócio, mas numa linguagem que os alunos entendam. Eu conheço só a Larissa que faz isso. Então, aqui, para mim, hoje tem sido esse meu grande diferencial. E aí, pensando na região em que vocês estão, ou onde vocês pretendem atuar, como que vocês conseguem se diferenciar? Porque se você, e aí eu não estou falando do pessoal da ROF, tá? É só um exemplo. Mas se você for ser o dentista que também faz ROF, dentre todos que fazem, por que eles escolheriam você? Então, ou você precisa pensar em um diferencial de atendimento, em um diferencial da prestação de serviço, ou ainda você pode pensar em uma especialidade que não se tem tanto. Por exemplo, tem sido muito raro, e aí eu confesso para vocês aqui em São Paulo, por exemplo, encontrar bons cirurgiões, bons endodontistas, bons não, né? Excelentes periodontistas, porque todas as vezes que a gente conversa, as pessoas fazem ROF. Um odontopediatra que atende crianças autistas, o número, né, de diagnósticos de autismo aumentou muito. Então, quando você poderia, por exemplo, se você gostar, ser um odontopediatra que atende criança autista, isso já vai, assim, te pôr num grande diferencial. O ponto é pensar qual é o seu diferencial. E como você vai apresentar isso para o mercado. Eu acho que você não precisa se limitar, né? Não, eu vou fazer só isso. Mas não tem por que você não fazer isso, aquilo outro. Coisas que você se identifica e que, querendo ou não, vai agregando, né? Então, assim, eu posso ir na clínica da Sara, por exemplo, e ser atendida em todos os campos, ou eu posso pular de uma clínica para outra, para outra, para outra, para outra. Eu acho que a partir do momento que você manda o teu paciente embora, você está correndo o risco dele não voltar mais. Então, você mantendo ele com você, fazendo tudo que ele precisa, e pensando em uma cidade pequena, no caso que seria Alfenas,
né, é a indicação, é o boca a boca. Então, se você faz tudo, é o que você falou, hoje você é referência, porque você faz 3 pilares, né, da odontologia, 3 pilares do mundo atual, então acaba que você consegue ter um diferencial gigantesco, que é conseguir resolver, você vai conseguir resolver o problema, você vai conseguir falar ali dentro da universidade, resolver o que eles precisam que você resolva, você vai conseguir, né, aceitar esses desafios da iniciativa privada e resolver eles também. Você vai conseguir analisar esses resultados, fazer a pesquisa. Então, é assim, eu acho que você tem os 3 pilares mais importantes, se eu posso dizer assim, dentro da odontologia. E o legal é que quando a gente pensa também na odonto, né, a gente traz isso pensando muito em dentes, né, e em pessoa, mas, por exemplo, você pode ter a formação de dentista, mas trabalhar, por exemplo, numa grande agência de marketing que presta, você pode ser o dono da agência, por que não, tá? Que presta serviços de marketing para consultórios odontológicos. Você ainda vai exercer sua profissão, a diferença é que você não vai prestar esse atendimento para paciente, tá? Mas eu tô trazendo aqui ideias, tá, Sara? Entendo, assim, a gente consegue, quando fala de empreender em odonto, né, diversificar. Então, você pode ter isso. Eu lembro que teve um colega meu, na minha época de graduação, ele mexia muito bem, eu nem sei se vocês vão saber desse programa, o CorelDRAW, e ele chegou até, na época da graduação, ensinar pra gente como mexer e tal. Ele terminou a graduação, ele não foi ser dentista clínico, ele montou uma empresa que fornecia papelaria para dentistas, cartões, receituário, atestado. Então, ele montou uma empresa que prestava esse atendimento com designs maravilhosos. Hoje em dia, a gente tem o Canvas, mas na época, né, a gente está falando lá de 2008, a gente não tinha isso. Então, ele foi para essa frente e ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então, ele é dentista, mas foi exercer o empreendedorismo em uma outra vertente. Uma outra coisa também que pode se pensar, se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de produtos, isso e aquilo, por que não ter produtos, seus próprios produtos odontológicos, a sua marca de creme dental, a sua marca de fio dental, a sua marca de batom, já que, né, para você fornecer para sua cliente depois, né, para o paciente, quando ele finaliza um tratamento. Então, assim, tem N coisas que você pode diversificar. Você não precisa ficar pensando estritamente no atendimento clínico. Ele é uma vertente do empreendedorismo odontológico. Eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer mais para a odontologia é a questão das soft skills e da hard skills, né? Então, você tem a hard ali dentro da faculdade, você pega toda aquela artimanha e tal, mas quando você sai, você precisa das soft skills, né? Você precisa trazer isso para dentro. Então, se você é bom, igual você citou seu colega, se você é bom em fazer isso, por que não se trazer para dentro do seu atendimento? Se você quer clinicar, você pode clinicar e fazer mais isso. Se você quer fazer só isso, também é um diferencial, também é uma oportunidade gigantesca. E não significa que você vai perder o que você fez na graduação, né? Que é o diploma de dentista, de cirurgião dentista. O conhecimento que a gente adquire, você pode multiplicar ele de diversas formas. Ali foi uma forma que te ensinaram a fazer, mas você pode ter essa visão mais ampla. E o grande ponto também, né, quando você fala de soft skills, é da gente trazer a resolução de problemas frente a desafios, o pensamento criativo, comunicação, técnicas de liderança. Se você quer, né, gerir uma clínica, por exemplo, ou um hospital, você vai ter que saber como trabalhar e lidar com pessoas. Os perfis das pessoas, como elas reagem frente aos desafios, com quem você pode contar, quem são os executores, quem que é a galera que é mais analítica. Então, assim, tudo isso vai influenciar na forma com que você vai ter o seu sucesso profissional. Ainda, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. Gente, a Trishape, né, os scanners intraorais, as empresas que trabalham com essas tecnologias. Então, tem muita coisa que você pode fazer. O atendimento é uma delas, mas você pode ter ali uma vasta gama de experiências e empresas e negócios para agregar ainda mais na sua construção de riqueza. Eu acho que foi esse o tempo, né? Que a odontologia, o único campo de atuação da odontologia é a clínica popular. Hoje tem muita coisa que a gente pode fazer.
E pensando nisso, até assim, puxando já para te perguntar questões de áreas promissoras para você, assim, o que você pensa que nos próximos anos é promissor dentro da odontologia? O que a gente tem observado muito aqui é você saber lidar muito bem com as tecnologias, tá? Então, pensando ali, isso desde câmeras intraorais, raio-x digital, os próprios scanners, os planejamentos digitais, mas também o uso da inteligência artificial no seu consultório. Então, entender como implementar a inteligência artificial e entender como ela funciona. E algo que a gente tem visto que também está numa construção, e isso veio com a pandemia, tá? Na época da pandemia, a telemedicina ganhou espaço, esses atendimentos online, e a gente já tem visto esses pré-atendimentos odontológicos nesse formato também, que é a teleodontologia. Então, a tecnologia veio para ficar, ela não vai embora, ela vem para mudar mesmo a nossa forma de encarar, e quanto mais rápido, né? Aqui a gente usa essa expressão que é a vitalidade intelectual, não é o quão inteligente você é, mas o quão rapidamente você se adapta a uma situação. Então, você ter essa vitalidade intelectual para implementar isso dentro da sua rotina e do seu cotidiano, essa proximidade com as tecnologias. Sim, sem dúvidas. Eu concordo muito com você. Eu acho que puxa até o que antes a gente chamava muito de resiliência, né? Hoje é isso. Você tem que estar disposto a colocar a cara a tapa, a ir para cima, a procurar e usar. Eu acho que a tecnologia, a gente critica muito uma parte, né? Essa inteligência artificial mesmo, existe uma crítica muito grande dentro dela, mas eu acho que quando você aprende a usar da maneira correta, de uma maneira que vai te agregar, não tem porquê, porque, igual você falou, ela veio para ficar. Então, a pessoa que não se adaptar a ela tá perdido. E eu falo. Vai estar fora do mercado, tá? Sendo bem honesta, assim, são pessoas que vão estar fora do mercado. É muito raro, por exemplo, hoje você ir para um consultório, tá? Tô falando aqui na região que eu tô, e ele não ser altamente tecnológico. Tem uma marca que eu conheço que para você, quando você chega, né, no atendimento clínico, quem te recepciona é um robô. E aí você clica lá, ele te dá oi, ele te recepciona e ele que te acompanha até a sala que você vai fazer o seu atendimento. Odontologia, tá, gente? É um robô. Então ele não está substituindo o profissional, mas ele faz essa interação e traz esse viés altamente tecnológico. A gente tem assim visto que isso veio para ficar mesmo, sabe, Sara? E para vocês, eu acredito que seja até uma vantagem quando se compara, por exemplo, com a minha geração, porque a minha geração, ela é uma imigrante digital. A tecnologia chegou, mas a gente já existia. Então, a gente teve que se adaptar a ela e a gente vem aprendendo com ela constantemente. Vocês, quando vocês nasceram, a tecnologia já existia, ela já estava aí. Então, vocês são nativos, né? Vocês, enfim, vocês convivem com ela e vocês têm muito mais facilidade. O ponto que a gente acaba vendo é que isso, de certo modo, gera uma ansiedade em vocês, essa questão tecnológica, mas quando bem instruídos, vocês são verdadeiros foguetes. Então, vocês têm muito a desbravar ainda. Com certeza. Sem dúvidas. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que escolher, né? Aprender. Mesmo que não goste, eu acho que não tem jeito. É isso e pronto, acabou, né? Mas, doutora Larissa, pensando também os pontos positivos, as vantagens, os desafios dentro dessa iniciativa privada, assim, se você pudesse elencar uma vantagem, um desafio, como que é isso para você? Você acha que tem como pontuar isso ou é uma coisa assim que só vivendo e aprendendo? Eu, particularmente, tá? E aí, aqui é minha opinião, tá bom? Para mim, a maior vantagem é eu não ter a dedicação exclusiva. Então, eu consigo diversificar as minhas prestações de serviço. Eu não fico única e exclusivamente em um lugar. O que às vezes a gente acaba tendo são contratos em que, olha, esse determinado serviço que você faz aqui, durante a vigência desse nosso contrato, você não pode prestar para uma empresa concorrente.
Agora, se você quiser prestar para uma outra pessoa, para uma outra área, não tem problema nenhum, né? Porque aqui a gente, assim, eu também acabei ampliando esse meu leque. Então, eu atendo desde odontologia, biomedicina, farmácia, fisioterapia, enfermagem. Então, a gente tem esse leque maior. Então, por exemplo, dentro da odontologia, eu não quero que você preste para nenhum concorrente meu, mas na enfermagem tá tudo certo. Então, para mim, a maior vantagem é essa de não se ter a dedicação exclusiva. Por outro lado, o maior desafio é que a gente não tem uma estabilidade e uma previsão salarial. Então, pode ser que em um mês eu tenha uma entrada de 150 mil e no outro mês eu tenha de 50, e no outro mês eu tenha 200, e no outro mês eu tenha 10. E você precisa entender, então, como lidar com o dinheiro e como fazer essas projeções, né? Tendo sempre ali entrada de mais clientes, como eu consigo ampliar minha carteira de clientes para que eu consiga ter entradas significativas, embora você tenha que ter plena ciência de que não necessariamente todos os meses, financeiramente falando, eles serão iguais. Então, para quem tem ansiedade, isso pode ser extremamente desconfortável. Todo mundo hoje. Mas é desafio, mas é uma ansiedade boa, né? Porque aí te põe para movimentar e você vai estar sempre em movimento. A vida acontece, né, quando a gente está em movimento. Então você tem que estar sempre em movimento ali, em busca de novos clientes, novas oportunidades. Como eu posso fazer isso de uma forma diferente? Como eu posso pegar esse serviço que eu já presto, né, dessa forma? Tá? Então, assim, o maior desafio é esse viés financeiro e também criativo, né? De você sempre pensar em novas possibilidades e novas alternativas para o seu produto ou serviço. Sim, eu acho que a organização financeira, a gestão financeira para o brasileiro é um grande desafio, né? Porque a gente vê que fora as pessoas ensinam e falam mais sobre isso. Sim. Aqui no Brasil a gente tem um vácuo muito grande que não ensina. Então não tem nenhum lugar que você aprende a lidar com isso, a lidar com o financeiro, a saber o que você precisa fazer para você conseguir se organizar. Então o crédito ele pode ser muito traiçoeiro, né? Mas se você souber se organizar, você consegue se lançar. E aí, se trazendo esse ponto, né, até uma orientação que eu dou para vocês, quando vocês forem iniciar a sua carreira profissional e ter as primeiras entradas financeiras, que você não invista. Mas meu sonho é comprar um carro. Mas compra um carro que não vai comprometer o seu orçamento. Utiliza o seu dinheiro, a priori, para investir em educação. Porque quanto mais qualificado você for, mais caro você pode cobrar pelo seu serviço, maior vai ser sua entrada financeira, mais você investe em você, e aí aqui a gente está falando tanto você, CPF, quanto você, CNPJ, e aí automaticamente você investiu em você, você pode cobrar mais, você vai retroalimentando esse ciclo. O que a gente vê muitas vezes é que a pessoa se forma, ela acaba realizando ali aqueles desejos, eu quero um carro, eu quero isso, e acaba não investindo muito em si, na sua profissão. Então, aqui, eu e meu marido, é um acordo até que a gente sempre teve, né? Desde quando a gente se conheceu e a gente casou, falou assim, olha, a educação na nossa casa, ela sempre vai ser prioridade. Tanto que diversos cursos que ele fez, até mesmo antes da gente vir para cá, foram essenciais para mudar a mentalidade dele, para que ele pudesse ser mais assertivo, por exemplo, na hora de passar os seus orçamentos, de se apresentar, até de se vender enquanto profissional, porque antes da pessoa consumir o seu produto ou o seu serviço, ela precisa acreditar em você. Então, você precisa também saber se vender. E aí, esses cursos, né, que a gente acabou fazendo, então, auxiliaram muito nessa nossa frente, para que a gente conseguisse fazer isso e alcançar os patamares que nós estamos hoje. Então, invistam em vocês antes de investir em bens materiais, porque o investimento em você e no conhecimento, ele sempre retorna, e a gente fala, né, que financeiramente é o juro sobre o juro, né? Então, é o juro composto, vale muito a pena. Eu lembro até aquela vez que a gente foi no evento da Salos, aí no Alphaville mesmo. Eu lembro da doutora Carla pegar no ponto do crescimento exponencial, né? Você conseguir
visualizar o crescimento dentro do teu negócio. E eu acho que a gente precisa se ver como um negócio também, né? Sim. Se a gente quer crescer, melhorar e estar sempre à frente, a gente precisa ir se adaptando e conhecendo, e conhecimento nunca é demais. Até minha mãe sempre me falou isso, que a única coisa que você leva para o caixão é o conhecimento, então vai nisso. E Sara, quando a gente, né, pega nesse ponto, falando das soft skills e da nossa mentalidade, às vezes a gente não vê o tamanho do que a gente pode se tornar. A gente se limita. Em tese, o futuro não existe. A gente constrói o nosso futuro diariamente. Se o futuro não existe, como você se enxerga hoje e como você se projeta? Não é você, eu vou me tornar, eu vou ficar melhor para que depois eu possa ser alguém de sucesso. Não, você já tem que se portar como alguém de sucesso hoje. Então, eu já sou até que eu me torne aquela pessoa, sabe? Às vezes a gente fica num pensamento muito pequeno, já eu não vou conseguir, cara, não, se vê grande, sabe? Se enxerga grande. Tá tudo na sua cabeça. Então, assim, materializa isso. Porque você se enxergando grande, você sabendo quais são suas metas, assim, tendo clareza de quem você é e aonde você quer chegar, isso daí depois é só questão de tempo. Mas muitas vezes falta clareza da forma com que a gente se vê. E aí eu não estou falando na sessão de coach, tá? Mas a gente realmente precisa trabalhar a forma com que a gente se vê e como a gente se enxerga. Porque a gente pode ter um potencial imenso, mas a gente está se enxergando pequeno. Com certeza. Eu acho que é difícil falar sobre isso, porque é claro que a gente entende as diferentes realidades que as pessoas vivem. Sim. Existe, e no Brasil isso é muito discrepante. Sempre vai ter alguém que tem mais, alguém que tem menos, e assim por aí vai, né? Mas eu acho que você não pode, né? Não, eu não consigo isso porque eu não nasci dentro dessa família e aí eu não consigo alcançar isso, então eu acho que eu tenho que sonhar abaixo. Eu vou pensar que eu tenho que trabalhar aqui para alguém e é isso. Acho que agora não dá para eu fazer mais. Mas a internet, né, ela possibilitou muito isso, porque você consegue se capacitar, mesmo que seja, né? Claro que existe patamares diferentes, enfim, mas o YouTube mesmo, ele é um lugar que você consegue muito conteúdo gratuito. E eu acho que você tem que dar a cara a tapa, você tem que ter coragem de ir, de pedir, de falar, olha, eu quero, olha, eu tô procurando, olha isso. Então, não, é o que você falou, não aceitar, não se limitar às condições pequenas, né, que você tá no momento. Que eu acho que o erro do estudante de odontologia, ela fala, não, eu tô aqui nessas condições e eu acho que é isso, vou sair daqui, vou para a clínica popular e é o que eu posso agora. E aí acaba sendo acomodada, né? O que a gente acaba vendo muitas vezes exatamente, né, nessa era de internet em que vocês estão, é essa comparação. E o que eu quero trazer é não se compare com outras pessoas, porque, como você bem disse, a realidade de cada um ela é diferente. Então, a sua comparação, ela sempre tem que ser com você. Então, como eu era e como eu estou e o que eu posso fazer para me tornar ainda melhor. Com certeza. E até, né, assim, apesar da gente ter passado muitos e muitos recados aqui hoje, eu acho que foi de grande valia para qualquer um que for assistir isso aqui. Mas pensando assim, em um recado, né, para os seus colegas, para os futuros cirurgiões dentistas, futuros colegas de profissão, se você pudesse dar um recado para essas pessoas, até que para sonharem alto, né, para um objetivo, como conquistar, enfim, alguma coisa que você ache interessante para a gente levar desse podcast, desse bate-papo, o que você diria para a gente? Para o pessoal que já está atuando, minha maior dica é se arrisca. Então, vai em frente, não tem. Se tá com medo, vai com medo, mas o arriscar ele sempre vai valer muito a pena. Então, meu conselho é arrisque-se. E para a galera que está cursando e que vai entrar no mercado de trabalho, o que eu posso dizer para vocês é pensem fora da caixa. Então, tenham aí uma missão de pensar qual é o seu grande diferencial e como eu vou conseguir levar isso para o mercado de trabalho, atuando de uma forma diferente
e me destacando e sendo uma referência dentro daquilo que eu faço. Com certeza. Eu acho que até esse bate-papo já serviu de um insight, né? Eu falei, ó, vamos lá, gente, acorda, a hora é agora, vamos embora. Com certeza. Não, foi excelente. Nossa, doutora Larissa, eu tô assim honrada de ter tido esse bate-papo com você, foi excepcional. Eu, particularmente, eu amo essa área, sou apaixonada. Tanto é que eu tentei entrar de fininho na palestra da doutora Carla desde aquela época, eu acho que eu nem sei quanto tempo faz isso, né? Eu tava lá no meu terceiro período, já tava assim, acho que eu vou... Acho que fazem 2 anos já, né? Tem muito tempo já, assim, o tempo voa. E foi, nossa, para mim não poderia ter sido melhor. Então foi muito bom. Eu acho que todo mundo que assistir isso vai tirar um proveito gigantesco desse bate-papo. São muitas dicas, são muitos insights. Eu acho que ao longo do nosso bate-papo, eu ficava pensando assim: eu acho que isso deveria virar um Reels, eu acho que isso deveria virar um post. Eu fiquei matutando o tempo inteiro, porque foi muito bom. E também estou mega empolgada pro que você falou que está tentando juntar tudo agora para a gente, né? Eu já fiquei curiosa nisso aí e acho que a gente pode continuar com essa parceria aí, com esse bate-papo. Eu acho que a nossa liga vai querer mais e mais conteúdos com você. Então vamos juntos, eu estou à disposição, foi um prazer, Sara. E esse conteúdo ele já está pronto, na verdade. Eu só preciso lançar, então eu estou preparando o lançamento. Acredito que vai coincidir com a data que eu vou estar aí com vocês. Spoiler. Ótimo. Que ótimo, então. Muito obrigada, doutora Larissa. Foi um prazer, viu? Obrigado, o prazer foi meu. Espero que ajude bastante vocês aí, deixe a cabeça fervendo para todas essas possibilidades que a odontologia tem para vocês. Sim, é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer ter todos vocês aqui hoje. Até a próxima. Até, pessoal. Bom, é isso. Articulice Podcast.